Como preparar uma mensagem bíblica passo a passo. É sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Se você gostou do tema, deixa a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí e vamos para o tema. Existem duas colunas principais que todo pregador, para ter êxito, precisa levar em consideração em suas mensagens ou sua pregação, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então essas duas coisas, a oração e a leitura bíblica, precisam estar juntas. Se você for um crente que você ora muito, ora demais, mas você lê pouca Bíblia, corre o grande risco de você se tornar um fanático. Se você ler muito a Bíblia e você não orar, corre o grande risco de você se tornar um teórico ou até mesmo um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus sabiam de toda a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham decor. Eles estavam tão cegos naquilo que eles tinham aprendido que eles rejeitaram o Filho de Deus. Então eu vou deixar aqui para você 3 passos para preparar uma mensagem bíblica. O primeiro passo, nós precisamos escolher um tema. Algumas vezes nós vamos pregar em uma campanha e geralmente a campanha tem um tema. Por exemplo, os 7 mergulhos de Naamã. Eu fui convidado para pregar nesta campanha. Qual é o tema? Os 7 mergulhos de Naamã. Eu posso dar um outro tema, só que esse tema vai ter que ser baseado no texto que foi escolhido. Por exemplo, 2 Reis capítulo 5, que fala sobre Naamã. Então, quando é uma campanha temática ou um trabalho temático, ele já tem um tema. Eu acredito que muitas igrejas oram a Deus pedindo um tema. E muitas das vezes eu tenho visto pessoas que pregam e dizem assim: mas Deus me deu um outro tema. E às vezes não tem nada a ver com o tema central. Então nós precisamos ter coerência. Eu sei que o Espírito Santo pode sim mudar a mensagem, pode nos direcionar para o outro tema, só que eu preciso primeiro ser fiel ao tema original. Eu posso ler o texto, eu posso explicar aquele texto e agora eu posso também passar para a igreja aquilo que o Espírito Santo me revelou, mas temos que ter muito cuidado com isso. Outro ponto principal do tema é quando você é convidado para pregar e não tem um tema. Aí sim que você precisa orar a Deus. Você precisa buscar a Deus, para que Deus lhe instrua em uma mensagem, não que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Então é fundamental você orar, buscar a Deus, e com certeza o Espírito Santo vai te instruir na mensagem que a igreja precisa ouvir. E o segundo passo, agora que você já sabe o tema, é você pesquisar sobre o assunto. A primeira pesquisa que você precisa fazer a respeito desse assunto é a Bíblia. Nós precisamos ler o texto, e ler o texto e contexto. Então, se o tema é os 7 mergulhos de Naamã, você vai começar ali em 2 Reis capítulo 5 e vai ler todo o capítulo, até desenrolar a história de Naamã, até desenrolar ali onde Geazi recebeu aquela praga, aquela lepra que havia sobre Naamã. Então você vai ler todo o texto, você vai estudar todo o texto. Hoje nós temos muitas bíblicas aí com estudos, né, que embaixo ali tem um estudo aprofundado sobre o tema. Então a dica principal aqui é você ler o texto em primeiro lugar, depois você lê os comentários. Se você tiver 2 ou 3 Bíblias, você já vai ter um material muito bom ali para você trazer a sua mensagem, a sua pregação. Também você pode usar, por exemplo, um dicionário, você pode usar uma enciclopédia. Todas as informações que você achar ali relevante, você vai anotando no papel. E logo depois você vai montar a sua pregação. Então, para isso, irmão, é necessário você ler a Bíblia. Nós pegamos por base aqui o tema dos 7 mergulhos de Naamã. Mas, por exemplo, se você for pregar de um milagre realizado por Jesus, geralmente Mateus, Lucas, Marcos e João vão falar a respeito do mesmo milagre. Então o que você tem que fazer? Você vai ler ali, por exemplo, o tema está lá em Mateus, você vai ler Mateus, mas você vai pegar referência em Marcos, você vai pegar referência em Lucas, você vai pegar referência em João, porque todos falam do mesmo tema, só que a visão de cada um é diferenciada. Você pode colher todas essas informações e colocar na tua mensagem. Então, depois que você pegou todas as informações da Bíblia de estudo, da enciclopédia, você pode também usar um método que Jesus usava, que era, por exemplo, as parábolas.
Você pode, por exemplo, colocar no meio da tua mensagem um testemunho ou até mesmo um auxílio para a mensagem. Falando nisso, nós temos aqui também no canal alguns auxílios para a mensagem. São histórias que você vai colocar no meio da tua mensagem. História, da mesma maneira que Jesus contava as parábolas, hoje em dia tem aquele auxílio de mensagem que vai encaixar certinho na tua mensagem e vai prender as pessoas. Até porque quem é que não quer ouvir uma bela história? Ah, pastor, mas o texto já é uma história. Mas muitas das vezes as pessoas têm curiosidade de ouvir certas parábolas. E por isso Jesus tinha muito êxito. Quando ele contava as parábolas, aqueles que queriam aprender e entender a sua parábola, depois perguntavam para ele: Senhor, nós não entendimos a parábola. Aí Jesus tinha o prazer de explicar. É uma maneira de você prender as pessoas ali na tua mensagem. É colocar aí no meio dela uma parábola ou um auxílio para as mensagens. Nós temos aqui no canal, vou deixar lá no final, aí você pode também dar uma olhada. O terceiro passo agora para você preparar a tua mensagem é você agora montar. Lembra das informações que você pegou? Você, por exemplo, pegou os 7 mergulhos de Naamã, você pegou todo o texto. Você vai tirar os pontos principais, os pontos que você acha importante, você vai escrever no papel. Agora, você precisa montar. Você tem aqui as tuas informações. Agora você precisa montar. E nesta montagem da mensagem, ou na montagem da pregação, você precisa obedecer a alguns critérios. Toda mensagem, ela precisa ter começo, meio e fim. Você precisa montar a tua mensagem concernente a isso. Aonde começa, aonde é o meio e aonde que termina. Então o primeiro passo é a introdução. Por exemplo, se você vai falar sobre os 7 mergulhos de Naamã, que é o cerne da mensagem, você pode começar com uma introdução dizendo quem era Naamã, como era a vida dele, quando foi que ele venceu lá e trouxe cativo aquela menina lá de Israel para a Síria. Tudo isso é introdução, é o começo. Você precisa ter um começo. E o segundo passo, montando a sua pregação, é você ter o desenvolvimento. Então você começou a introdução, Naamã era isso, Naamã venceu tal guerra, a menina era sua empregada, sua serva. Agora você precisa desenvolver a sua mensagem. Agora você vai entrar no tema central e você vai desenvolver os 7 mergulhos de Naamã. Aí tá, você finalizou os 7 mergulhos de Naamã. Agora você precisa trazer a aplicação. Toda mensagem bíblica tem que ter uma aplicação. Eu vejo muitas pessoas que têm um texto muito bom, têm uma introdução muito boa, pregam certinho o que a Bíblia diz, só que não conseguem aplicar. E toda a Bíblia Sagrada, ela precisa ser aplicada nos dias de hoje. A aplicação é o que o texto pode ser aplicado nos dias de hoje, na minha vida. Esse texto também nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas para salvar e muito menos para curar. Porque o próprio Jesus, falando lá na frente, diz que existia muitos leprosos em Israel, mas Deus achou por bem curar um leproso que era fora de Israel, lá da Síria, um homem que não tinha nada a ver com Deus, mas que foi curado através da palavra do profeta, do homem de Deus. Esse texto também nos ensina, aplicando para os dias de hoje, que para que eu receba o milagre de Deus, eu preciso me humilhar. Ensina que Deus não olha para nós pelos nossos cargos, por quem eu acho que eu sou, não. Diante de Deus todos são iguais. Então eu preciso aplicar a minha mensagem. Você pode ter uma introdução boa, um desenvolvimento bom, mas se você não aplicar, a aplicação seria como a cereja em cima do bolo, seria a finalização do prato. Então você precisa aplicar. Toda a palavra do Senhor, ela tem uma aplicação. É por isso que, como eu falei, você precisa ter o conhecimento bíblico, mas não pode faltar oração. A aplicação, muitas vezes, é algo inspirado pelo Espírito Santo. Todo mundo leu o texto, o contexto, mas agora na hora da aplicação, o Espírito Santo vai te dar uma visão, quem sabe, que não deu a mais ninguém. É por isso que é importante você estar em oração. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você 2 coisas que você precisa cuidar. Então, são estes 3 passos para você preparar uma pregação bíblica. O primeiro é você escolher o tema, o segundo é você pesquisar sobre o tema e o terceiro é você montar a sua mensagem. De todas as informações que você tem, você montar as suas mensagens. Se você fizer isso, você vai ter êxito na sua pregação. Agora, existem 2 coisas que você precisa cuidar. A primeira coisa que as pessoas precisam cuidar é que nós queremos, o ser humano quer um resultado rápido, imediato. É claro que todos nós queremos pregar que a igreja glorifique, exalte ao Senhor, entre na presença de Deus, pessoas sejam curadas, batizadas e renovadas. É o propósito de cada pregador. Só que nós confundimos isso, nós achamos que nossa mensagem só teve êxito quando o Espírito Santo moveu o lugar. Nós achamos que nossa mensagem só teve êxito quando as pessoas falam em línguas estranhas, profetizam, e na verdade não é assim.
Quando você se preocupa em um resultado rápido, você vai acabar se frustrando, porque na maioria das vezes, quando você prega uma mensagem bíblica, o resultado não vem instantaneamente, ele vem com o tempo. E é isso que nós precisamos levar em consideração. Se você está pregando uma mensagem bíblica, meu irmão, não se preocupe com os frutos imediatos, porque Deus vai dar o crescimento. O que é a palavra? A palavra é uma semente. Nós temos o poder de lançar essa semente através da nossa pregação, mas quem é que dá o crescimento? O Espírito Santo. Então, se você estiver em oração, se você ler a Bíblia, entrega a palavra de Deus. O resultado, quem vai dar é Deus. Na maioria das vezes que você vê esses pregadores aí com renomes que pregam, o povo pula, o povo chora, o povo e essas coisas mais acontecem, na maioria das vezes é só uma emoção. É só aquele momento. O pecador sai dali e continua pecador, o adúltero sai dali e continua adúltero, porque foi só um momento. Agora, quando você prega uma mensagem bíblica, o Espírito Santo vai fazer com que aquela pessoa lembre daquela palavra. Ele vai estar no trabalho, ele vai estar na rua, ele vai lembrar. Por quê? Porque foi a semente lançada dentro do coração do homem. O Espírito Santo é que convence o homem. O segundo cuidado que nós temos que ter é de falar o que a Bíblia não fala. Como eu disse, você precisa colher informações. Só que muito cuidado. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia diz isso, e a Bíblia não diz. Nós temos aqui também no canal, vou deixar lá na página final, sobre a síndrome do papagaio. O que é a síndrome do papagaio? Por exemplo, você ouviu uma frase, e existem várias frases, por exemplo, a Bíblia diz, não cai uma folha da árvore sem que Deus mande. Não, a Bíblia não fala isso. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu posso falar de fato que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, mas eu não posso dizer que a Bíblia diz. Quando eu falar a Bíblia diz, eu tenho que provar. Se alguém chegar para mim e dizer, olha, você falou que não cai uma folha da árvore, que a Bíblia diz, aonde está escrito? E aí? Então, muito cuidado em nós queremos resultado rápido e nós falarmos que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz. Por isso é bom você conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, às vezes você pode dizer, mas a minha mensagem é uma mensagem simples. Mas Deus quer usar muitas das vezes a mensagem simples, mas uma mensagem bíblica. Deus quer usar pessoas que entrem na sua dependência, pessoas que vão ler a Bíblia, vão entrar no quarto e dizer, Deus, me revela alguma coisa aqui, Senhor. Porque tem tantos versículos bíblicos que podem e precisam ser pregados, mas as pessoas elas estão olhando, folhando e não estão achando isso. Porque muitas vezes o Espírito Santo quer revelar o que está escrito aqui. Ele inspirou a palavra e Ele também quer te dar inspiração para pregar a palavra do Senhor. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve aí e nos ajude a pregar a palavra de Deus e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.